bora. Vamos estar começando mais um vídeo aí. Mais um momento Tamo Junto Nessa. E esse momento aqui hoje é momento de palavra de Deus, né? A gente vai abrir mais uma introdução. Aquela introdução que eu venho fazendo todos os dias, né? Uma introdução melhor do que a outra, né? Porque a palavra de Deus, ela realmente tem que ser anunciada. A palavra de Deus, ela tem que ser mostrada, né? A palavra de Deus, ela tem que ser falada. E é importante que a gente viva esse evangelho. O evangelho de Deus é para todos viver, é para todos compreender, é para todos que querem adorar a Deus e acreditar no Senhor. Existem pessoas que gostam do evangelho e existem pessoas que não gostam. A gente fala de Deus para as pessoas não dão crédito, as pessoas não acreditam, tem aqueles que passam como despercebido, mas a palavra de Deus está aí para quem quiser acreditar, quem quiser adorar, quem quiser confiar no Senhor. Confia aqueles que querem. Quem não quiser confiar, não quiser acreditar, fica na arquibancada, fica só assistindo das boas novas e o que Deus tem para você. Hoje aqui eu queria falar de um profeta, né? Eu queria falar de um homem que realmente mudou a sua vida. Um homem que teve escolhas. Um homem que sabia que a vida dele não tinha sentido ainda. Porque o que ele fazia não era correto. Mas ele obedecia a ordem do rei. Mas ele era um soldado. Um soldado que obedecia a voz de um rei. Além dele ser soldado, ele tinha temor a esse rei. Então o que ele fazia, tudo era o que o rei mandava. E o que o rei mandava, ele simplesmente colocava a ordem. É assim um soldado, colocando ordem aonde que ele vai. Até o dia dele conhecer um Deus que mudou a vida dele. Então, conhecemos passagens bíblicas onde um homem chamado Zaqueu, que teve uma mudança na sua vida e ele foi mudado. Então não é só Zaqueu não. Tem bastante pessoas, até nessa vida, nesse ano de 2023, conhece Jesus e acaba sendo também mudado, transformado, reajustado, modificado. O poder de Deus, ele é assim. Grande é o Senhor por fazer milagre na minha vida, milagre na sua vida e na vida daqueles que o procuram. Então realmente é verdade. Esse Deus que eu sirvo, ele manifesta o poder sobre todas as coisas, o poder que cura você, cura eu, cura o vizinho, cura amigo. Que poder é esse? O extraordinário. Digno é o Senhor por poder fazer morada na sua vida, na minha vida, por ele mandar o seu filho morrer por nós, porque ele ainda acredita em mim, em você, naqueles que seguem ele. Digno é o Senhor por lembrar da gente. Por mais que não merecíamos, somos ingratos, mas mesmo assim, digno é o Senhor por fazer morada, por fazer valer a pena. Porque hoje eu tô aqui trazendo o evangelho, mostrando para vocês a Bíblia Sagrada, porque hoje aqui tem palavra de Deus, e palavra de Deus para a tua vida, porque realmente Jesus, Deus, ele vai te ajustar, mas para isso precisa você abrir a porta do seu coração, para ele fazer morada. E se ele fazer morada, aí vem a transformação, aí vem a modificação. Como esse homem aqui chamado Saulo. Saulo era um soldado temido por todos. Todo mundo que ouvia a voz desse homem
soubesse que ele passaria ali, as pessoas temia, corria, porque ele era um caçador e ele tinha temor ao rei dele. Ele não fraquejava. Ele fazia o que tinha que fazer, porque recebia ordens. E existem pessoas também que recebem ordens, que faz as mesmas coisas. Não dá para trás e não dá para frente. Continua recebendo ordens e fazendo o que tem que fazer. As leis têm que ser cumpridas. Assim é falado os soldados. Mas quantas pessoas cumprem a lei de Deus? Quantas pessoas vivem o evangelho de Jesus? Deus deixou os 10 mandamentos para a gente cumprir esses mandamentos. Então, é preciso, é necessário que a gente fique no evangelho, que a gente continue no evangelho, que a gente faça o que tem que fazer para ser feliz. E feliz hoje em dia é você viver a palavra de Deus. Feliz hoje é você nascer de novo para Cristo. Não fica pensando igual Nicodemos, que nascer de novo tem que morrer e tem que entrar na barriga da mãe de novo. Não. Nascer de novo é largar aquilo que era mesmice, que era tolice, que era idiotice, que não valia a pena, largar tudo para trás e começar a fazer novo. Digno é o Senhor por te dar essa oportunidade para você começar do zero. A vida, ela só para quando você morre. Mas ainda que há um suspiro em você, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa estar com Ele. Somente Ele pode te libertar. Em Gálatas 5:1 fala que Jesus, Ele veio, nos libertou. Não somos mais escravos de mesmices, de tolices. Somos filhos de Deus, sim. E somos libertos para amar, para adorar, para fazer o que a gente quer. Temos esse privilégio. Muitos profetas naquela época não tinham, porque eles eram perseguidos e nós ainda não somos perseguidos. Temos a liberdade, temos a vontade, o desejo de fazer o que fazemos e fazemos. Ninguém bate na nossa porta pedindo para parar. Conseguimos ir à igreja, cultuar a Deus, agradecer, louvar. Então ainda somos maravilhados e felizes por ter essa oportunidade. Porque o povo dessa época aqui, eles não tinham, porque eles eram perseguidos por Saulo. E não é só Saulo não. Saulo era um soldado. Ali tinha leis. Tinha muita gente que caçava cristão. Caçava porque eles pregavam do evangelho, porque eles falavam da verdade. E realmente a verdade, ela é maravilhosa. E quando ela chega, ela faz toda a diferença. Então esse homem aqui era um soldado. Ele teve uma mudança. E para você ter uma mudança, você precisa sair da sua casa. Você precisa sair de onde você está. Você tem que ir ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, e deixar Ele fazer primeiramente morada no seu coração. Porque Deus, Jesus, Ele não é intruso. Precisamos abrir o coração e Ele fazer a transformação. Então aqui, esse homem vai mostrar a importância para vocês, como é bom seguir um Deus verdadeiro. Ele ficou cego. Era um soldado. Ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor falou com ele: por que segues os meus filhos? Por que segue os meus seguidores? Por que você faz isso? Só ele ouviu essa voz. E mais uma vez ele ouviu essa voz. Aí ele ficou cego. Ele ficou cego. Já não tinha mais vontade de viver. Já não tinha mais vontade de fazer nada. Porque quando ele era um soldado de verdade, ele estava por aí, caçando as pessoas, procurando cristão, matando eles, aniquilando eles, fazendo o que ele sabe fazer. O rei mandou, então ele vai cumprir. Um soldado temente ao rei, que cumpria suas ordens. Ele não tinha misericórdia, ele não tinha dó, porque ele não conhecia a verdade, ele não conhecia o poder de Deus.
Ele não conhecia nada. E quantas pessoas desse mundo não conhecem nada e faz as mesmas coisas, ou ainda faz até pior? Pecadinho, pecadão. Não importa o tamanho. É a destruição. Ainda mais quem está acostumado. É complicado? Não. Porque ainda dá tempo para você mudar. Porque Jesus nos libertou. Vamos ler em Gálatas 5:1. Como ele nos libertou? E realmente é verdade. Ele nos libertou porque ele nos ama. Também é verdade. Mas esse versículo aqui é tão interessante que ele fala assim. Vamos procurar aqui Gálatas 5:1. É um versículo que, meu Deus do céu, Jesus ele fala os nossos corações firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se torne escravos novamente. Quer ser escravo? Então volta o que era antes. Você vira um escravo. Mas a partir do momento que Jesus, Deus, ele entra na tua vida, você já não é escravo mais de nada. Você é liberto de qualquer coisa. Porque Jesus, ele está fazendo morada. Se Jesus faz morada, se Deus faz morada, é aí que você precisa mostrar para você mesmo que você mudou. E a mudança precisa acontecer. Se ele faz morada, é porque vai acontecer. E esse soldado aqui, a morada aconteceu. A mudança aconteceu. Ele vai deixar de ser soldado para ser um servidor, um profeta da palavra de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Então, livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. 18 versículos poderosos da palavra de Deus. 18 versículos onde vocês vão ver que um homem, ele é modificado. O homem larga os seus privilégios. O homem larga o seu dinheiro. Ele larga tudo. Ele larga até a casa dele, onde ele morava. Porque ele não poderia morar mais ali. Porque depois que o rei soubesse, iria saber que ele tinha modificado, que ele deixaria de ser soldado para ser cristão, aí ele começaria a ser perseguido pelos próprios soldados dele. Para vocês verem como que são as coisas. As coisas são injustas, são. Mas para viver o evangelho é um sacrifício. Precisaria passar por lutas, tribulações, aflições, como Jesus passou, como muitas pessoas passaram, como profetas também passaram, ou como a gente anda passando também. Quando falamos de Deus, as pessoas menosprezam a gente. Tem aquelas que têm uma simpatia, tem aquelas que têm ainda uma tolerância, tem aquelas que têm uma paciência, tem aquelas que gostam, mas muitos não gostam mais não, porque perderam a fé e não acreditam mais, e estão consumidos pela raiz do todo mal e o esfriamento mundial. É assim. A conversão de Saulo, esse é o tema hoje. Enquanto isso, Saulo parava de ameaçar de morte os seguidores. Aliás, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Ele foi falar com grandes sacerdotes e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor Jesus Cristo, que morava ali. Tanto os homens quanto as mulheres. Então, já vimos aqui que não importava quem. Se você era seguidor, se você era cristão, se você falava de Jesus, você ia ser preso. Porque aqui Saulo já queria uma carta batida ao carimbo, já para fechar tudo, para prender todo mundo. Ele queria acabar com tudo, porque o rei deu para ele ordem: acaba com tudo. Então ele queria protocolar no papel, para que isso fosse mais a amostra. Quando se tem um papel carimbado mostrando que pode fechar as igrejas, que pode prender as pessoas, então fica até mais fácil para aprender. Porque tudo que é protocolado não é igual falado. Quando se tem alguma coisa completa,
a seus olhos, as suas mãos. É mais fácil para fazer as coisas. É igual eu aqui hoje. Eu tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, para falar de Jesus. Então é mais fácil eu introduzir. Porque eu tenho a vitamina, que eu tenho a palavra, eu tenho a Bíblia, e eu posso introduzir. Para vocês verem que quando tem um papel, quando tem um livro, quando tem algo em comum, material, você pode ver. Não é argumento, são palavras da Bíblia. E esse homem, Saulo, já estava com as cartas na mão, para fechar tudo, para prender tudo. E ele ia prender. Mulheres, crianças, homens, não importava quem, ele iria prender. Mas a estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Então aqui Saulo, ele perseguia os seguidores de Jesus. Aqui Paulo já estava com uma carta protocolada para ir fechar as igrejas, para prender os homens, prender as mulheres, prender todo mundo que falava de Jesus. Saulo não conhecia a verdade, Saulo não conhecia Deus, Saulo só conhecia o rei que dava ordem, então ele temia a esse rei. Ele achava o que ele fazia era certo. Tudo isso que ele fazia, ele achava que era certo, mas ele estava fazendo tudo errado. Porque ele não tinha um temor verdadeiro de Deus. Ele não tinha aquele amor no coração. Ele não tinha aquela vontade realmente de viver de verdade. Como um cristão vive, como uma pessoa que tem Deus no coração, que tem Jesus, que vive com alegria por amor, que não perturba ninguém, que não incomoda ninguém. Mas esse soldado não queria saber. Ele queria prender, ele queria matar, ele queria entristecer as famílias, ele queria prender os homens, as mulheres, ele queria prender todo mundo. Não era certo, mas nessa época aqui, quem manda é os homens das leis, e as leis tinham que ser cumpridas. Homem que faz lei, então os soldados vai à captura daqueles que estão cometendo delito, aqueles que não estão respeitando as regras. É assim. E desde quando falar de Deus é ofensa? Desde quando falar de Deus é tristeza? Desde quando falar de Deus é roubo? Desde quando falar de Deus é crime? Desde quando falar de Deus é fazer alguma coisa que vai fazer alguém sofrer? Jamais! Porque Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão, da opressão, de tudo que é mal, da condenação, dos lixos que tem nesse mundo. E aqui ainda Jesus pergunta: por que você segue os meus seguidores? E ali começa uma grande mudança. Ele vai para aquela cidade, Damasco, e ali vai acontecer a transformação. Nós também podemos ser transformados. Nós não precisamos passar por esse processo. Você que está me assistindo na live não precisa passar por esse processo. O seu amigo, o seu colega, o seu vizinho, ninguém precisa passar por isso, porque hoje nós temos a liberdade. Ninguém bate na nossa porta querendo caçar a gente, não. O que fazemos, o que plantamos, o que colhemos. Se fazemos coisas boas, colhemos coisas boas. Se fazemos coisas ruins, colhemos coisas ruins. E muitas das vezes os nossos dias aqui são até antecipados para o fim. Pela coisa ruim que você faz, você adoece alguém, você pode ser preso. Tem tudo disso. É uma verdade, uma realidade. Então, aqui a avó respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Então Jesus já fala aqui o que vai acontecer com ele. Em poucas palavras, vai acontecer o extraordinário. Em poucas palavras, o poder de Deus será manifestado, mas é preciso que perca um lado. É preciso que um lado perca uma coisa que é chamada visão. É preciso que isso aconteça. A palavra de Deus, o poder tem que ser manifestado. Aqui esse homem, ele tinha uma visão. Aqui ele teria uma visita.
Aqui aconteceria algo extraordinário, como sempre tem acontecido, com pessoas cegas, com pessoas doentes, com pessoas que precisam ouvir das boas novas, ou até mesmo da palavra de Deus, uma cura que é manifestada, um milagre que é mostrado, uma multiplicação aos seus olhos que é vista. Acontece muito, porque Deus é bom demais o tempo todo, porque Jesus é maravilhoso e é espetacular, realmente é verdade. É verdade. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e levaram para Damasco. Olha só, ele já não enxergava mais nada. Ele não poderia ver. Ele era um soldado. E aqui, uma pessoa que não enxerga não tem mais valor. Não tem como ser mais soldado para o rei. Como que ele iria caçar? Como que ele iria poder fazer alguma coisa? A vida para ele já tinha acabado. Ele estava triste, decepcionado. Mas ele não via quantas pessoas ele tinha matado. Ele não via o que ele fazia era errado. Ele não via isso. Mas por que ele não via isso? Porque ele estava cego? Não. Porque ele tinha temor ao rei dele. Ele achava que tudo que o rei falava era verdade. Foi por isso que Saulo continuou fazendo isso até o fim. Porque isso era preciso que aconteça. Porque estava na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus estava sendo mostrada para todos, aos olhos do mundo, aos olhos de todos, que tudo isso é verdade, que tudo isso é verdadeiro, que tudo isso é maravilhoso. Para você ver quando o poder de Deus ele é manifestado através de uma pessoa, de um adulto, de uma criança, de uma cura, de um milagre. A Bíblia há milhões de milagres, há milhões de coisas que acontecem aqui. E o poder sempre de Deus é para ser manifestado. Deus fala isso, Jesus fala isso. Aqui tem uma passagem que fala que havia um homem cego. Aí os discípulos falaram assim: mestre, esse homem é cego porque o pai dele e a mãe dele fez coisas ruins e o pecado foi para ele? Não tem nada a ver. Esse homem é cego de nascença? Ou esse homem é cego porque ficou cego com o tempo, pegou uma doença? Mas aí que vem o poder de Deus. É preciso que ele passe por isso para o poder de Deus ser manifestado. Quantas curas as pessoas viram? A mulher de fluxo de sangue, a filha de Jairo, Lázaro, muita gente, Daniel na cova dos leões, até mesmo Saulo. Milhões de pessoas já foram curadas, transformadas. Aquela viúva que tinha perdido seu marido, Eliseu profetizou em nome de Deus, o azeite multiplicou, ela pagou as suas dívidas. Jesus ali no deserto, onde tinha muita gente ouvindo da palavra de Deus, até mesmo ele não queria mandar ninguém embora, porque estava com dó, porque já fazia muita hora que o povo estava ali. Então houve uma multiplicação dos peixes, dos pães, todo mundo comeu, ainda sobrou, ainda repartiram o que estava lá. Para vocês verem que o poder de Deus, ele precisa ser manifestado. Então aqui é muito interessante que ele acabou de ficar cego e ele foi levado para a cidade de Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. Durante 3 dias não comeu e nem bebeu. Como uma pessoa que enxerga a vida inteira, de repente para de enxergar, não vai querer comer, não vai querer beber, vai estar triste, angustiado, desesperado, porque a vida para ela acabou. Vai ter que depender dos outros para tudo. Ir ao banheiro, para comer, para cozinhar, para tomar banho, para tudo, e para ir para algum lugar. Vai ser praticamente uma vida inválida. Onde você vê muito hoje, as pessoas menosprezam um doente, as pessoas menosprezam o mendigo, as pessoas menosprezam aquele que tem uma enfermidade, as pessoas menosprezam aquele que é inválido, que tem uma doença física. As pessoas menosprezam todo mundo. Se você é muito bonito, você é menosprezado. Se você é muito feio, também é menosprezado. Se você tem dinheiro, é menosprezado. Se você não tem, é menosprezado. É assim. Valores.
classes. É complicado, mas tudo isso acontece. Não tem jeito. Então esse homem, que é chamado Saulo, um soldado, temente ao rei dele, ele não consegue mais enxergar. E ele vai ficar ali. Já está 3 dias sem comer, sem beber. E agora, olha o que vai acontecer aqui. O poder de Deus vai ser manifestado. Ele vai conhecer o verdadeiro Deus. Olha só como que essa passagem é interessante. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão. E nela apareceu o Senhor chamando: Ananias! E ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, e fim de que ele pudesse ver de novo. Então esse soldado começou a orar. Esse soldado ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus. Na primeira vez ele não acreditou. Na segunda vez ele ouviu de novo, também não acreditou. Só que agora o milagre vai acontecer. Ele começou a orar. Ele começou a orar a essa voz que falou com ele: se eu realmente for curado, a minha vida vai ser transformada. Eu vou adorar esse Deus que vai me curar. Porque vai acontecer aqui o extraordinário. Aquilo que é impossível vai se tornar possível. Porque esse homem estava bem de saúde. Ele enxergava e de repente ele para de enxergar. Fica tudo branco, escuro. Como que ele vai enxergar? E ele começa a orar. Ele dobra seu joelho, ele fala com Deus. E ele vai ver, na mesma visão que ele tinha, aparece aquele homem, Ananias, e fala com ele as mesmas coisas que ele ouviu. Deus falou com Ananias. Deus falava com os profetas através de sonho, através de alguma coisa ele falava. Não importava o que, porque Deus sempre estava presente, onisciente, onipresente, onipotente. Isso é maravilhoso, espetacular. Então ele se aprontou, Ananias foi até a casa desse homem, mas ele sabia que era um soldado. Quando ele ouviu a voz de Deus falando: Paulo de Tarso, Saulo, da cidade de Tarso, ele está orando. Todo mundo temia esse homem, porque era um soldado temido. Matava, caçava as pessoas, pegava as pessoas, prendia as pessoas, não tinha misericórdia. Então ele era temido em todo canto onde ele passava. As pessoas o temiam. Queridinho do rei também. Tinha um temor ao rei. Um temor ao rei. Então, ele teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Olha que milagre que vai acontecer aqui. Olha só. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com autorização do chefe dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Deus escolheu esse homem, porque Deus sabia que esse homem já teria coragem. Se ele era um homem, um soldado, temente ao rei dele, então Deus já sabia o coração dele, já sabia que ele também seria temente ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, que ele não fraquejaria, ele iria até o fim. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece aquele que ele escolhe, Deus sabe todas as coisas. Se ele te escolheu, agradece, sinta-se privilegiado, sinta-se feliz. Se ele te escolheu, sinta-se alegre, maravilhado, porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Acredite, creia, porque todos têm um milagre, algo para contar, que aconteceu, porque Deus sempre faz milagres. Se ele curar,
ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Bom demais o tempo todo. Olha aqui como essa passagem é tão maravilhosa, tão maravilhosa. O que vai acontecer aqui é o extraordinário. Vai acontecer. As pessoas não temiam. Mesmo Ananias falando, Ananias foi até lá. Porque Deus deu uma ordem. E quando você recebe uma ordem, é preciso que vá, porque coisas boas vão acontecer. O poder de Deus é manifestado em todo tempo, em toda hora, em todo minuto, em todo segundo. Então vamos lá, olha só. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos reis, aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por mim, minha causa. Olha só, por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Olha que passagem extraordinária. Que mensagem da palavra de Deus. Ainda Ananias chama Saulo de meu irmão, porque Deus já tinha obra na vida de Saulo. Deus já tinha mostrado o que Saulo iria fazer. Ananias sabia que quando Deus ele falava, tinha que cumprir. E grandes coisas iriam acontecer. Foi por isso que Ananias foi até lá. Porque Ananias também era temente a Deus. Muitos profetas aqui eram tementes a Deus. Eles serviam a Deus. Hoje, amanhã, depois de manhã, não importava a hora. Quando Deus fala, você vai, corresponde ao pedido. É assim. E Deus, ele é bom demais o tempo todo. Então aqui, além disso, ele chama Saulo de irmão. Temos que chamar os irmãos da igreja de irmão? Claro. Se todos estão com a mesma caminhada, o mesmo propósito, o mesmo desejo de ser salvo e querer aprender mais da palavra de Deus, viver o evangelho, cristãos são irmãos. Existem pessoas que falam que nós não somos irmãos, não. Somos irmãos, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que seguem o Evangelho, aqueles que seguem a Palavra de Deus. Todos somos irmãos em Cristo Jesus, porque Ele veio para morrer por nós e Ele sempre nos amou e deu oportunidade para você. Olha só, estamos no finalzinho já. No mesmo instante, parecida com escamas, caíram dos seus olhos de Saulo e ele pode ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Além dele ser transformado, reajustado, modificado, dali ele seria um cristão praticamente. Ainda foi batizado. Olha que privilégio esse homem teve. Quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele caçou, quantas pessoas sofreu na mão do homem. Ele é batizado, depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Daqui em diante, ele não seria mais um soldado. Daqui em diante, ele seria servo de Deus. Levaria o evangelho para todas as pessoas. Para vocês verem, compreender que o poder de Deus precisa ser manifestado. E ele foi manifestado aqui. Porque esse homem era um soldado, agora não vai ser mais soldado, vai ser um servo de Deus, vai pregar para as pessoas do amor de Deus, do amor de Jesus e o milagre que aconteceu na vida dele. As pessoas aos poucos vão entender e compreender. É por isso que eu digo a vocês, você pode estar enroscado com qualquer coisa desse mundo, você pode estar sendo atrapalhado, acusado, você pode estar sendo qualquer coisa difícil na tua vida. Não importa o que, não importa as situações, se Deus for te mudar, Ele vai te mudar. Porque pior do que Saulo fez aqui, eu creio que nesse mundo não existe. O que ele fez aqui, eu acho que ninguém seria pior do que ele. E mesmo assim, Deus o abençoou.
Deus o modificou. Mas a gente vai ficando por aqui. É uma história maravilhosa. Esse finalzinho é maravilhoso. Mas ainda vou contar mais ainda adiante, porque o finalzinho aqui foi maravilhoso. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Forte porque já seria uma nova pessoa, uma nova transformação. Chegaria a ele o extraordinário, porque ele falaria da palavra de Deus. A modificação já começava a chegar. As pessoas iriam o temer, porque ele era soldado. Mas depois as pessoas iriam acostumar com ele. A mudança não é de um dia para o outro, não. É tudo com o tempo. E as pessoas vão ver. As atitudes mostram quem você é. Então Paulo vai ser preso depois, vai pregar. Mas isso aí nós vamos falar num próximo vídeo, numa próxima live. Porque essa live aqui ela já ficou muito longa, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês. E antes de encerrar esse momento, tamo junto nessa, eu queria mandar um abraço para minha sogra querida, uma sogra Dona Dalva, que eu amo ela demais. Um abraço maravilhoso aqui na área, um abraço especial. Também queria mandar um abraço pro Luiz também, que é muito importante. Um abraço para você, Luiz, é nóis. Um abraço também para a mãe da Dona Dalva. Um abraço pro Noé também. Um abraço para cada internauta. Um abraço para o José Marques, meu primo. Um abraço para todo mundo que acompanha esses vídeos, acompanha essas lives. Um abraço pro meu pai. Um abraço para minha mãe. Um abraço para todos os amigos virtuais que sempre acompanham esse canal. O momento ele é sempre, eu tenho falado, estamos junto nessa. E fica atento às nossas próximas lives, os nossos próximos vídeos. E a gente vai encerrando por aqui. Hoje já é dia 30, quarta-feira de agosto de 2023. Agora é meia-noite, já é meia-noite e 18. Que já é madrugada no Japão. Então, para não passar como um dia maravilhoso especial em branco, eu deixei essa live para vocês meditar. Que o poder de Deus, ele é manifestado. Se você abrir a porta do coração, Deus vai te abençoar. E ele vai te modificar, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe a todos. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. E fui, galera. É nóis. Estamos junto nessa. E a gente encerra por aqui. Beleza? Falou. É nóis.